Olá, nós somos o grupo K e nós vamos apresentar o experimento prático 2. Eu sou a Karine, do curso Engenharia de Energia. Olá, eu sou o João e curso Engenharia Automotiva. Olá, eu sou o Thomas e também faço engenharia automotiva. Olá, eu sou o Yuri e curso Engenharia Eletrônica. Multiplicador de tensão. O multiplicador de tensão é um circuito no qual ele recebe uma tensão alternada e a sua saída é uma tensão contínua, e o cujo valor pode ser o dobro, o triplo, aí vai depender da configuração do circuito. Aqui o circuito representado na figura, ele é um tipo de dobrador de tensão de onda completa, ou seja, ele aproveita o semiciclo positivo e também o semiciclo negativo da onda, né, o sinal de entrada aqui da tensão. Bom, esses circuitos multiplicadores de tensão, eles basicamente são compostos por capacitores e diodos. Os capacitores eles têm a finalidade de armazenar e de carregar a energia recebida, enquanto os diodos eles funcionam como chaves dentro do circuito, conduzindo quando está polarizado diretamente ou cortando a corrente, barrando quando está polarizado inversamente. Aqui é um esquemático genérico de um circuito multiplicador de tensão, que você pode expandir ele, você pode duplicar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar, isso aí depende da sua necessidade no projeto. Mas vale lembrar que, uma vez que você aumenta a tensão na saída, a corrente ela vai diminuir proporcionalmente. Bom, vou dar início aqui à simulação no Tinkercad desse circuito multiplicador de tensão. Para atender o experimento, o sinal de entrada aqui será de 5 volts e a saída tem que ser maior do que 30 volts. Esse circuito aqui ele aumenta a tensão em 8 vezes. Então a gente vai visualizar aqui nesse osciloscópio uma tensão contínua com valor aproximadamente 40 volts. E aqui nesse multímetro vai ter o valor numérico. Nesse osciloscópio a gente vai ver o sinal de entrada alternado e esse gerador de função que vai gerar a tensão aqui, vai alimentar esse circuito. A gente tem que considerar que aqui a gente não vai ver o valor de 40 volts, vai ver um valor aproximado entre 34 e 35 volts devido a perdas aqui dentro do circuito. E vale lembrar que o capacitor ele tem que ter a tensão de trabalho 10% maior do que a tensão de pico fornecida aqui do gerador de função, para poder ter o correto funcionamento. Alguns parâmetros aqui do gerador de função eu vou deixar como 100 Hz. Aqui está como 10 volts, né, a amplitude aqui, mas essa é a tensão, o valor de pico a pico, ou seja, é a diferença do valor máximo até o valor mínimo, de 10 volts. Ou seja, a amplitude do sinal é de 5 volts. E aqui eu vou deixar com uma onda sinoidal, aqui no osciloscópio. Eu vou iniciar a simulação para a gente poder ver o processo. Como eu pode ver aqui, já sai contínuo, essas ondulações que vai se ajustando, e aqui a tensão né, de entrada, 5 volts alternado. Bom, o que está acontecendo aqui? No semiciclo positivo, o capacitor 1 ele é carregado, aqui no primeiro diodo ele não conduz, enquanto no semiciclo negativo, o primeiro diodo ele vai conduzir essa corrente, vai permitir a passagem e vai carregar o capacitor 2. Mas o capacitor 1 ele vai descarregar, assim acumulando essa energia no capacitor 2. E isso aqui é um estágio. E esse processo vai repetindo nos outros 3 estágios. Cada estágio aqui são 2 capacitores e 2 diodos. Repetindo esse processo em cada estágio, no último aqui ele vai acumular a energia de todos. Assim a gente coloca aqui para poder verificar a tensão de saída. Vale lembrar que a corrente, ela aqui na saída, ela vai diminuir proporcionalmente ao aumento da tensão, né? Vale ressaltar essa observação.
Aqui a gente pode ver aqui, ó, uma tensão contínua e ela está quase se ajustando aqui aos 30, que está subindo aos poucos, porque aqui na simulação do Tinkercad a gente pode ver que o tempo está passando em milissegundos. Aí dá a impressão que é demorado esse processo, mas não, é muito rápido, é quase instantâneo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou retornar quando a gente tiver atingido o objetivo de 30 volts. Bom, retornando aqui, passou aqui de 30 volts, atingiu o objetivo em cerca de 500 milissegundos, já tinha atingido 30 volts. E aqui vai subindo mais devagar agora, até chegar a tensão ali por 34, 35 volts e estabilizar nesse valor. Bom, esse foi o experimento.
Bom, agora que vocês já viram os vídeos, nós vamos comentar um pouco sobre cada um dos experimentos. O primeiro, das duas cargas elétricas paralelas, podemos observar que o campo elétrico é tangente às linhas de campo. E as linhas sempre partem das cargas positivas e chegam às cargas negativas, sendo atraídas pelas cargas positivas. E também é possível observar que o campo elétrico resultante de duas cargas elétricas são opostas em uma distância d, onde caracteriza o momento dipolo. Então, no experimento 2, a gente pode chamar é conhecido como efeito de borda. O que acontece? As linhas são dois eletrodos, né? Então, os campos no meio, elas sempre vão ser linhas retas, paralelas e uniformes. E nas bordas, ela apresenta uma deformação, né? Fora das placas. Então, é possível analisar o campo elétrico, sempre vai ter a energia e ela sempre vai ser distribuída no espaço. Então, a função do capacitor é justamente essa, armazenar a energia. Esse experimento é conhecido como efeito de borda. Bom, no experimento 3, a gente pode verificar o poder das pontas. O poder das pontas é um fenômeno relacionado com a rigidez elétrica. A rigidez elétrica ela corresponde ao maior valor do campo elétrico que torna um isolante um condutor elétrico. Também a gente pode verificar que as pontas elas também facilitam a eletrização. Por exemplo, aproximando um eletróforo carregado positivamente das pontas de uma tela, as cargas positivas atraem elétrons livres para as pontas. Quanto menor a distância entre as cargas positivas e negativas, mais intenso se torna esse campo. No momento em que a rigidez dielétrica for rompida, uma faísca até salta, né, entre o eletróforo e as pontas. É isso aí. E agora eu vou falar do último experimento, que é o experimento 4, que, na minha opinião, é o mais legal e também o mais conhecido por todo mundo. Tem até um filme, que é o Aprendiz de Feiticeiro, que eles falam exatamente disso, que é uma bobina de Tesla, no enredo tem um feiticeiro, que ele é muito bom com física, e aí ele cria uma bobina de Tesla, e eles ficam dentro de uma gaiola, que é justamente a gaiola de Faraday. Para quem não conhece, a bobina de Tesla é capaz de emitir raios ali, colocar raios não, mas uma corrente muito alta, e eles estando dentro da gaiola lá, eles não são atingidos, assim, ficam bem protegidos. Também eu vi um vídeo recentemente de um carro sendo atingido por um raio, e é como se o raio saltasse pelo carro, o raio vem, bate no carro e sai do outro lado, é bem interessante, inclusive esse vídeo tem disponível na internet, quem tiver interesse de olhar. E o legal, inclusive no vídeo que o professor passou como experimentação, né, como um material base ali pra gente, para fazer justamente esse experimento, que dá para ver que lá no meio do retângulo, basicamente duas linhas paralelas, né, positivo e negativo, temos um quadradinho no meio, que é justamente a gaiola de Faraday. Quando chega na gaiola, o campo elétrico não passa, ele fica retido ali, e a parte de dentro não tem corrente, não tem campo passando. É algo bem interessante. E no vídeo também ele coloca algo que não é condutor. Mesma gaiolinha, só que de plástico, né, que não é condutor. E aí as linhas de campo passam. Então, assim, é algo bem interessante. Eu falei até com o restante do grupo antes, né? Esse experimento deu para ver exatamente como funciona as linhas de campo, porque como é dito lá no vídeo, fica algo muito abstrato, a gente só imagina como acontece. Vendo ali o óleo com o fubá, cara, fica perfeito, dá para você entender muito bem. Sugiro, inclusive, quem não tem assistido o vídeo, que assista, porque é sensacional, fenomenal mesmo, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa foi a apresentação do nosso grupo, tá? Agora vão vir as referências, que vão estar no próximo slide, e eu gostaria de agradecer todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, gente.